Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre coisas sinistras que acontecem no país asiático, China, sobre o documento que foi vazado apontando que o vírus 20-1 era plano de ser arma biológica. Isto há 5 anos atrás. Falar das coisas sinistras que acontecem naquele país. Também vou falar sobre a relação dos congressistas brasileiros. Eles vivem flertando com a China, com o governo chinês. E ainda vou falar do rolê do presidente Bolsonaro ontem lá em Brasília. Muita gente de moto, gente do céu, um mundo, um mar de gente. Sobre isso que eu vou falar, mas e aí, tá tudo bem com vocês? Beleza? Seja bem-vindo ao canal F. Carvalho Cristianismo e Política. Aqui eu faço análise das questões que acontecem no governo federal, dos acontecimentos no Brasil. São questões que envolvem todos nós, todas as decisões tomadas em Brasília afetam a vida de cada um de nós brasileiros. E tudo o que acontece no Brasil tem uma razão de ser, tem uma razão ideológica de ser. Por isso é importante a análise deste canal com uma visão bíblica de mundo. Francisco Carvalho, neste 10 de maio, Terça Livre, traz esta matéria. Documento chinês vazado aponta o vírus 20-1 como arma biológica 5 anos antes da pandemia. A apresentadora do jornal australiano Sky News, Shelly Markson, neste domingo anunciou detalhes assustadores de um documento produzido por cientistas militares chineses, no qual discutiram como o vírus 20-1 poderia ser usado como arma biológica. O documento foi elaborado 5 anos antes da pandemia. É muito perigoso isso, é muito perigoso, é assustador. Não se pode brincar com o país asiático. China não é brincadeira, minha gente. O Brasil precisa ficar esperto, o governo brasileiro precisa ficar esperto com a China, muito cuidado com as negociações com a China. Me preocupa muito ver os congressistas flertando com o governo chinês. Eu acho muito importante a agenda do presidente Bolsonaro de relações comerciais sem viés ideológico, mas com a China que é muito cuidado. Enquanto o governo brasileiro tem essa intenção, o governo chinês não tem a mesma intenção, não. Ele tem viés ideológico e muito ideológico por trás. Quer invadir o Brasil, quer comprar o Brasil, quer fazer do Brasil extensão do país asiático. Esse documento vem comprovar o que já se suspeitava, o que era apenas boato. Aquilo que era apenas boato agora se confirma. A China está por trás de tudo isso. Não é à toa que ela tem lucrado em 2020 e até agora, antes do meado de 2021, a China tem lucrado muito, muito mesmo. Não é à toa. É bom ficar esperto, é bom o Brasil ficar esperto, o governo federal ficar esperto. E por falar na China, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, convida o embaixador da China para visitar o Senado. É levar o inimigo para dentro de casa. Flertando com o inimigo. Os congressistas estão brincando com fogo. Com a China não se brinca, minha gente. Congressistas eleitos pelo povo, a população brasileira está enxergando o perigo que o país asiático representa ao Brasil. PCC, Partido Comunista Chinês, não é brincadeira. Por aqui ele está comprando muita coisa, até sindicato. O PCC está comprando sindicatos para militar aí contra o governo federal. E
desgastar, porque é desejo do governo chinês desgastar o presidente, porque o presidente tem um viés conservador e isto não é do agrado do governo chinês. Então, o Rodrigo Pacheco está levando o inimigo aí para dentro de casa, o embaixador chinês. O governo chinês é impiedoso com os conservadores, com os cristãos. Mais de 700 cristãos foram presos e torturados na China nos últimos 3 meses. Mais de 700 cristãos. Entre janeiro e março deste ano, pelo menos 750 cristãos foram presos e torturados na China, de acordo com as informações do site Bitterwinter. Os chineses perseguidos fazem parte da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Olha só, cristãos aí perseguidos. E já não é de hoje que a China persegue os cristãos e na atual conjuntura, no atual momento histórico, o Partido Comunista Chinês vem perseguindo, torturando, matando, expoliando os cristãos ali naquele país. E o Senado Federal, os congressistas, de modo geral aqui, estão flertando com o governo chinês. É muito triste ver isso acontecendo. Não pode brincar, não podemos brincar. É isso que ele faz com os cristãos. Os cristãos são conservadores por definição. E o partido chinês, o governo chinês, persegue de forma ferrenha os cristãos e se posicionarem, se os cristãos se posicionarem contra o governo chinês, são torturados, são executados. Lamentável que um governo impiedoso venha fazendo isso com os cristãos e muitos países ainda se aliam com esse tipo de governo. O ministro das Relações Exteriores diz que pretende ampliar relações com a China. Por causa do governo chinês, o governo chinês foi o maior responsável pela saída do Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do presidente Bolsonaro. O governo chinês fez de tudo, infernizou a vida do Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo tratava a China e trata a China como ela deve ser tratada. O Ernesto Araújo, um bom ministro, um excelente ministro, o melhor ministro das Relações Exteriores, tratava o governo chinês como ele merece ser tratado. Por isto, o governo chinês interfere aqui no Brasil, até nos ministros do presidente Bolsonaro, fez de tudo, até que o Ernesto Araújo pediu demissão. Agora, o atual ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil está flertando também aí com a China. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Franças, diz que o Brasil pretende ampliar e diversificar as relações econômicas e comerciais com o Partido Comunista Chinês. Teremos um relacionamento econômico e comercial maior e mais diversificado com a China. Nossas exportações, ainda concentradas em poucos produtos primários, poderão expandir-se em quantidades e em variedades. Olha só está vendo essa questão comercial, só está vendo essa questão econômica. A China depende de nós muito mais do que nós dependemos da China. Nós temos o que a China não tem, nós temos alimento, o Brasil produz alimento. E a China tem muita gente para ser alimentada. A população da China é absurdamente grande. Tem que ser alimentada. E nós temos o alimento. Então, quem depende do Brasil é a China. Não está havendo limites, minha gente, para o governo chinês. O embaixador chinês aqui no Brasil
ele faz o que bem quer. E não há quem se posicione contra. Ele faz o que bem quer de forma muito sutil, muito devagar. Ele vai tomando espaço, influenciando, comprando e estabelecendo o poderio chinês aqui no Brasil. Então, o senhor ministro das Relações Exteriores, Carlos Franças, tem que tomar muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que traga clareza e sabedoria aos ministros, né? Ao ministro aqui, neste caso, Carlos França, que Deus traga sabedoria, luz e entendimento, para que ele não venha colocar o Brasil cada vez mais dependente da China. Agora, mudando de assunto para a operação policial lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, documentos sobre operação em Jacarezinho foram apreendidos com traficante. Polícia fala em vazamento. Eu não duvido nada. Documentos sobre a investigação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, foram apreendidos com criminosos, informou o site Metrópolis, né, um site esquerdista, nesta sexta-feira. Segundo as informações, a polícia acredita que houve vazamento dos planos operacionais da corporação. Os relatórios contêm o timbre do Ministério Público do Rio de Janeiro. É muito, muito triste ver isso acontecendo. Eles que deveriam zelar pela lei, que deveriam zelar pela a população, proteger a população do crime organizado, são funcionários públicos, são servidores públicos, e com salários, né, em se tratando de Ministério Público, com salários muito, muito vantajosos, salário grande. Brasileiro comum não tem um salário como o salário desse pessoal do Ministério Público. Os policiais ganham pouco. Agora, os servidores do Ministério Público, dessa área do judiciário brasileiro, eles são muito bem pagos. E passando informação para criminosos que resultou na morte de um policial. Lamentável que isso aconteça, lamentável que isso esteja acontecendo aqui no Brasil, servidores públicos passando informações. Está dizendo, gente, está dizendo aqui o Terça Livre, que foi encontrado documento com o timbre do Ministério Público. Do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem infiltrados lá dentro. Deixo aqui a pergunta, é a pergunta que precisa ser feita. Como que o documento do Ministério Público foi parar nas mãos dos criminosos, dos lobos vorazes? E está aqui, o Terça Livre está trazendo aqui documentos, olha só. Eu nem vou abrir aqui porque são muitos, mas olha aqui, imagens de documentos. E foram encontrados lá com os criminosos. E ainda falando da operação, lá no Jacarezinho, a Associação de Juristas Conservadores emite nota de repúdio contra a jornalista da CNN. Essa jornalista aí que você está vendo na imagem, eu não vou colocar o vídeo dela falando, mas ela fala coisas assim, a favor. A maneira dela falar, o jeito dela falar é de proteção, paternalismo aos criminosos, de defender mesmo, defende os criminosos, reprova a operação, reprova a ação daqueles, né, da polícia. Tá? É impressionante a inversão de valores, é impressionante que um canal, um veículo de comunicação como essa CNN, que entrou aqui no Brasil, veio aqui para o Brasil, esta CNN veio aqui para o Brasil e está fazendo um estrago muito grande, está prestando um desserviço muito grande aos brasileiros. CNN americana que entra no Brasil, vai ocupando espaço, defendendo criminosos, de onde já se viu, meu Deus do céu,
Mas a imprensa esquerdista no mundo inteiro faz isso, defende os criminosos, glamorizam criminosos. Fez muito bem aqui a Associação dos Juristas Conservadores emitirem nota de repúdio contra a jornalista da CNN. Os brasileiros conservadores repudiam a atitude dessa jornalista, repudiam a CNN, os conservadores repudiam a CNN. Isso aqui, minha gente, e ela fala na frente das câmeras, por trás das câmeras, é exatamente isso. Defendem os lobos. A CNN, com certeza, e esta jornalista, estariam todos felizes se na operação tivesse sido ceifada a vida dos agentes de segurança, dos policiais. Aí trazia a notícia com toda a felicidade. Como foram os lobos que foram abatidos, aí traz a notícia com pesar, coitadinhos. Eu quero aqui fazer um apelo aos cristãos. Isto não é de Deus, não é de Deus. Você que defende o lobo e aprova o sacrifício das ovelhas, isso não é de Deus. Você precisa tirar isso do seu coração, mudar isso do seu coração. Eu recebo várias críticas. Tem gente que me chama até do cramunhão, mas eu não estou nem aí. Eu fico com a Bíblia, a palavra de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, jamais aprova que o lobo seja poupado e as ovelhas sejam sacrificadas. Jamais aprovam. Jesus Cristo jamais aprova esse tipo de coisa. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como tem muitos cristãos que gostam de usar somente os Evangelhos. Eles não gostam do restante da Bíblia, porque o restante da Bíblia é claro, é muito claro, com relação a não poupar os lobos. Mas aí eles vão para o Evangelho e usam só o Evangelho para dizer que os lobos são irmãozinhos do bem, amados por Jesus Cristo, que tem que ter oportunidade. Oportunidade eles têm de se arrependerem, porque Deus não deixa nenhum ser humano sem a oportunidade de se arrepender. Eles não somente não se arrependem, como continuam impenitentes praticando seus crimes. São lobos vorazes. Somente a força igual, uma força igual à força que eles têm, é que pode abatê-los. É lamentável que uma jornalista, que uma TV faça uma apologia tão aberta, tão declarada. Conservadores precisam se pronunciar e reprovar esse tipo de coisa. Outro que está cheio de mimimi com relação à operação lá no Jacarezinho é o ministro Fachin, o Edson Fachin do STF, pede a apuração da PGR sobre a operação de Jacarezinho. Já fiz vídeo aqui dizendo que o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, a criminalidade tomando conta do Estado, é por conta dele. Ele é o ministro responsável para neutralizar as forças policiais, a ação do Estado. Ele é o responsável para coibir a ação do Estado, a presença do Estado nos morros e nas favelas do Rio. A agenda de governo do presidente Bolsonaro é para que o Estado se faça presente nos morros e nas favelas do Rio de Janeiro, e o Edson Fachin do STF amarra, não deixa que o Estado fique presente lá nas favelas. Ele é o responsável. Então, agora, mais uma vez, ele agora está pedindo que o PGR, o Procurador-Geral da República, apure a operação da polícia lá no Jacarezinho. Ele não quer. Não somente não quer, mas ele trabalha. Ele usa o poder da caneta para neutralizar a entrada e a presença do Estado por meio das forças de segurança ali. Porque é a lógica da mente criminosa daqueles que ocupam
as exocias que ocupam os cargos e as funções públicas, e uma função muito importante no Brasil é a posição de ministro do STF, que infelizmente está ocupada por homens que têm o propósito de proteger, engordar os lobos e sacrificar as ovelhas. Infelizmente é isso que está acontecendo. Vamos ver aí o que o PGR, o Augusto Aras, vai fazer com relação a esse pedido desse ministro aqui, que é o defensor e o protetor dos criminosos lá no Rio de Janeiro. E outra que está se metendo aqui no Brasil, todo mundo se mete aqui no Brasil. O Partido Comunista Chinês, né, o governo chinês, se mete aqui no Brasil, tira até ministro, né? Tira até ministro do governo. Como não bastasse, a ONU também se mete nas questões aqui do Brasil. É impressionante. Cadê a autonomia do Brasil? Eu tenho a impressão, às vezes, que o Brasil é como a casa da mãe Joana. Será possível que a ONU vai se meter aqui? Olha só, a ONU pede investigação da Operação Jacarezinho. Apurar o quê, minha gente? É o Estado se fazendo presente na favela, no combate aos criminosos. Eles querem que os policiais subam no morro lá sem arma. Todos eles sejam abatidos como cordeiros. Não é que os policiais podem entrar ali naquele tráfico, no meio daquele tráfico, desarmados. É o Estado que precisa se fazer presente ali para combater o crime. Eles não podem ir com rosa. Eles não podem ir com a lei na mão dizendo, olha, se você não se entregar, tal. Eles não podem ir com lencinho branco. Eles vão tomar chumbo. A ONU pede investigação da operação no Jacarezinho. É um absurdo, Cadê os ministros? Os ministros do presidente Bolsonaro que tratam dessa questão para dar uma resposta à altura a esta ONU, a maior disseminadora do comunismo no mundo. É a maior disseminadora do comunismo e do socialismo no mundo. Ela defende toda porcaria. E sobre esta imagem aqui, minha gente, eu não vou colocar o vídeo, porque eu não posso colocar o vídeo aqui, mas apenas esta imagem aí. Sabe quem é essa aí? Que a Globo passou muitas vezes, ou ela é a mãe, ou a irmã gêmea da mãe de um dos lobos que foi abatido lá no Jacarezinho. Chorando, desesperado. Mas a mesma Rede Globo não colocou um vídeo que está aí na internet, que circula na internet, dela, ou então da irmã gêmea dela, levantando a arma, dançando, hein? E agora está chorando aí. Está chorando porque o filho está dizendo que o filho é inocente, que o filho não está envolvido com o crime. Pois é. Graças a Deus que tem a internet para desmentir essas farsas. Mudando aqui de assunto para o rolê do presidente Bolsonaro ontem em Brasília, Dia das Mães. Bolsonaro sai pelas ruas de Brasília, meu Deus do céu, e muita gente acompanhou o presidente, muita gente, um mar de gente. Vamos ver aqui um pouquinho? Pessoal, hoje é um dia especial para todos nós, é o Dia das Mães, e obviamente essa reunião nossa é para homenageá-la em primeiro lugar. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui.
Gente, olha só isso aqui. Olha essa imagem aqui. Não tem fim. Gente, em 2022 vai ser no primeiro turno. Vai ser no primeiro turno. Não tem para onde. Os esquerdas estão assustados. O STF, os ministros do STF estão assustados. Estão assustados. Olha só a multidão. Os políticos da esquerda estão com úlcera. Quando eles olham essa imagem aqui, eles têm úlcera. É muita gente, é muita gente. Olha que lindo. Que lindo. Olha, meu Deus do céu! Eu estou aqui no perfil da Damares Alves. Olha o que ela diz. Esse presidente não existe. Feliz Dia das Mães. Essa ministra aqui realmente é uma ministra que dá orgulho aos brasileiros, dá orgulho à ministra Damares Alves, vem fazendo um trabalho extraordinário. Ela vem desesquerdizando, por onde passa, a Damares desesquerdiza. Parabéns, Damares Alves, parabéns ao presidente da República. Show de bola essas imagens. Meu Deus do céu! Pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui, terminar o vídeo com essas imagens impressionantes do presidente Bolsonaro sendo acompanhado por centenas, milhares de motos no dia de ontem, 9 de maio, Dia das Mães, ali nas ruas de Brasília. Termino com este vídeo, com estas imagens para você. Aprecie aí, como disse Damares Alves, esse presidente não existe, é impressionante. Parabéns, presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família.